Estamos iniciando mais um programa dessa série Chegou a Hora, onde analisamos as profecias da Bíblia Sagrada e o tempo, colocando as profecias numa linha do tempo. Antes de iniciarmos o nosso estudo de hoje, vamos orar. Senhor Jesus, nosso amigo, nosso companheiro, te agradecemos porque o Senhor deixou na Bíblia Sagrada as profecias e tem dado sabedoria através do Espírito Santo para que possamos compreendê-las e saber em que tempo estamos vivendo. Abençoe as pessoas que estão assistindo esse programa nesse momento. Que a tua bênção esteja com eles, que eles possam ter entendimento da tua palavra. Te peço em nome de Jesus. Amém. Nós encerramos o programa passado falando sobre a linha do tempo do Apocalipse. Vocês se lembram? Eu mostrei para vocês que a linha do tempo no Apocalipse, ela inicia antes da criação da Terra, com a queda de Lúcifer. Falamos ali sobre Apocalipse capítulo 12. Lembram-se disso? E depois, vários eventos ocorreram, culminando com a volta de Jesus, mas o Apocalipse continua 1000 anos depois da volta de Jesus, quando Satanás está preso por uma cadeia de circunstâncias aqui na Terra, durante o período do milênio, e os salvos estão com Jesus no céu. Olha que interessante. Então nós temos esse período de 1000 anos, que começa com a volta de Jesus, ou com a ressurreição dos salvos e a morte dos ímpios pelo resplendor da glória de Deus. Há um período de 1000 anos, onde Satanás fica preso, e aí vem a nova Jerusalém descendo do céu, os ímpios são ressuscitados para receber o seu julgamento final, sua sentença, e aí desce fogo do céu e nós temos a destruição. Então o milênio que marca o milênio é justamente essa primeira ressurreição, na volta de Jesus, e a segunda ressurreição, a ressurreição para a condenação. E nesse período, Satanás fica preso. Isso é chamado de a grande semana do tempo. Uma semana de 6.000 anos, onde várias coisas aconteciam. E muitas pessoas começaram a estudar sobre isso, dividindo em 1000 anos, 6 milênios, praticamente 4.000 anos até o período de Jesus, e mais 2.000 anos até a segunda vinda de Cristo. E depois 1 milênio no céu. Essa é a lógica desse estudo, não é verdade? E nós estamos aqui, em 2021. E a minha curiosidade, e creio que a curiosidade de vocês também, é descobrir em que ponto dessa linha do tempo nós estamos. 2021. Onde estamos? Em que tempo estamos vivendo, né? Então vamos hoje para Chegou a Hora, parte 6. Existe um vídeo que eu gostaria de compartilhar com vocês agora, como início e introdução deste programa. É um vídeo onde o pastor Doug Batchelor, o pastor e presidente do Ministério Amazing Facts, ele fala um pouquinho sobre esses 7.000 anos, 6.000 anos na Terra e 1 milênio no céu. Preste atenção. We don't know the day and the hour. We can't set a date. But he said, when you see all these things, know that it is near. We can know when it is near. And I believe the Lord wants us to know that. And by the way, based on the signs, I believe it is near. Let me get you to consider something. There is, in the Bible, several epochs of time. You have about 2,000 years biblically from the time of Adam creation up to the time of Abraham. Now, anyone can calculate this. Their ages are all given right there in the Bible. You just can add them up. Adam was born approximately 4,000 BC. That's approximate. We don't know the exact date. Part of the confusion is because it says Noah had Shem, Ham, and Japheth, and it doesn't tell us exactly when they're all born. But there's about 2,000 years from Adam to Abraham. Then you've got 2,000 years from Abraham to Jesus' first coming. Then you've got 2,000 years from Jesus' first coming to our day. And then if you read in the book of Revelation, it says in chapter 20, verse 4, they live and reign with Christ for 1,000 years. There's a 7,000-year period for a total of about 7,000 years. Now, God, through the Bible, seems to work in
cycles of 7. The world was created in 6 days, and then he added one for rest, which is the Sabbath day, and a total of 7. And then the Bible says a day with the Lord is like 1,000 years, and 1,000 years like a day. That's 2 Peter chapter 3. And so many have wondered about this great week, millennial week of time. I did not invent this. A number of historians and Bible scholars have wondered about this, where you've got roughly 2,000 years, which is the age of the patriarchs. Then you have Abraham comes. He's the father of Jews. 2,000 years from Abraham to Christ. Christ then becomes really his birth and sacrifice is the birth of the church. Then you got 2,000 years from the time of Christ to our present day. And Jesus said, except those days be shortened, no flesh would be saved. So we see how things are accelerating in time. And many are wondering, then we spend 1,000 years living and reigning with Christ during the millennium. It's like 1,000-year Sabbath. And so some are wondering if this is giving us a template for how close to the end we are. Muito interessante isso, não é verdade? E faz todo sentido. Porque, veja, são vários eventos que marcam esse período 6-7, presente em várias partes da Bíblia Sagrada. É impressionante. É da gente ficar pensativo. Eu vou voltar de novo a esse assunto em um vídeo próximo. Mas existe um outro vídeo, esse preparado pelo Dr. Walter Veig. Ele tem vários vídeos, eu escolhi um trechinho de um. Aliás, todos esses vídeos eu estou colocando um pedacinho, mas estou colocando o link abaixo. Então você pode ir lá e assistir o vídeo completo, embora alguns deles estejam em inglês. Esse do Dr. Walter Veig, ele fala sobre o pensamento dos pais da igreja e dos pioneiros da Igreja Adventista do Sétimo Dia, e como eles pensavam realmente sobre isso, sobre a semana milenial. Uma terra que passaria por 6.000 anos antes que viesse o milênio do Apocalipse. Preste atenção. Aqui temos um artigo da Wikipedia. Os primeiros pré-milenaristas incluem Pseudo-Barnabé, Pápias, Metódio, Lactâncio, Comudiano, Teófilo, Tertuliano, Melito, Hipólito de Roma, Vitoriano de Petal. Muitos desses teólogos e outros na igreja primitiva expressaram sua crença no pré-milenarismo. Em outras palavras, Cristo retorna e em seguida vem o milênio. Por meio de sua aceitação dessa tradição sexta septamilenial, o que isso significa? Essa crença alega que a história humana continuará por 6.000 anos e em seguida vai desfrutar de um sábado por 1.000 anos, o reino milenar. Assim, toda a história humana será um total de 7.000 anos antes da nova criação. Isso é história. Todos esses pais da igreja criam nisso. Vamos analisar alguns dos pioneiros da Igreja Adventista do Sétimo Dia. O Éden é então totalmente restaurado. Aqui o rio da água da vida flui do Monte Sião. Aqui Adão reobtém a árvore da vida plantada ao lado do rio, que se divide em nascentes diferentes, como no princípio. Aqui novamente é o paraíso, o jardim que o próprio Senhor plantou há 6.000 anos. Eles claramente criam na semana cósmica. Thomas Preble, em seu livro The Two Adam, Os Dois Adãos, antes que o primeiro Adão entrasse em conflito com Satanás, no qual caiu, o sétimo dia, ou o sábado, havia passado. Portanto, com o segundo Adão, antes do último e final conflito com Satanás e seus exércitos, no qual a vitória eterna será obtida para o Filho de Deus e seu povo, o sábado, ou 7.000 anos, terão passado. Eles criam nisso. Veja, todos eles, como os pais da igreja, vinculam isso à semana da criação. Para mim, isso é importante, porque tem esse veículo inacreditável com o sábado. E se o sábado é o quarto mandamento, que prefigura um descanso final no dia cósmico de 1.000 anos, então o sábado ganha em proeminência. Então, esse dia de semana cósmica ergue o sábado
a um status absoluto e podemos entender com mais clareza por que o sábado será a questão no fim dos tempos. O mundo foi criado em 6 dias, e no 7º dia Deus descansou de seus labores. 6 dias trabalharás e fará toda a sua obra, e ele cita os mandamentos. Com os judeus, cada 7º dia era um dia de descanso. Cada 7º ano era um ano de descanso, o ano jubileu. O número 7 na linguagem bíblica parece ser um número completo. Em 6 angústias, ele cita um versículo, e isso para mim é fascinante. Em 6 angústias, o Senhor estava contigo e te sustentará, e na 7ª, o mal não te tocará. Essa distinção vemos levada a cabo desde o primeiro capítulo de Gênesis até o último de Apocalipse. 7.000 anos, portanto, me parece como completos. E eu espero, após os 6.000 anos de trabalho e labuta, perplexidades e sofrimento, o 7º milênio trará um jubileu glorioso. E tem esse versículo em Jó 5,19. Em 6 angústias te livrará, e na 7ª o mal não te tocará. E era assim como eles usavam esses versículos, não em termos de tempo literal, mas cósmico. Então, em 6 angústias, são os 7.000 anos, o Senhor estará contigo e te livrará em meio dos tempos difíceis, e no 7º, o mal não te tocará. Em outras palavras, nesse milênio, você estará salvo em seu descanso. Isso não é bonito? Isso foi o que J. Clarke escreveu em Advent Review and Sabbath Herald. A Bíblia responde a toda questão e soluciona toda dúvida. Eu gosto da maneira como ele escreve. Nesse livro bendito, o amante da história encontra informações plenas de eventos passados e futuros, começando com o primeiro Éden e estendendo-se a um período de 7.000 anos até o segundo Éden na Terra renovada. Aqui, o amante da profecia pode se banquetear com as palavras da inspiração, contando as cenas do porvir, a história futura de nossa raça e do planeta no qual habitamos. Temos um outro aqui, mas esse aqui é muito interessante, na minha opinião. O primeiro relatório da Conferência Geral de Cristãos esperando o advento do Senhor Jesus Cristo. Isso significa que deve ter uma multidão aí, não é? É por isso que eu inseri essa citação. Todos criam nisso. O homem foi a última peça da confecção divina na semana da criação. Com isso concluído, e uma raça de agentes morais fabricada, Deus descansou no 7º dia de toda a obra que havia feito. Essa junção ao 4º mandamento é um tema que percorre essa teologia. E como eu disse, os pais da igreja criam nisso. E isso vem deles. Vem desde os tempos de Cristo até praticamente aos dias de hoje, podemos dizer. Dar a cronologia da profecia é traçar sua história de período a período, desde sua origem até sua consumação. Investiguemos, pois, mais especificamente o que o sábado prefigura e prevê. Essa é a questão do tempo do fim. E a Igreja Adventista do 7º dia tem dito constantemente que o sábado será a questão. Já vimos que isso prefigura um descanso futuro para o povo de Deus. Tem sido quase opinião universal da Igreja, tanto judaica como cristã, que o sábado prefigura uma condição gloriosa de repouso para a Igreja durante os 7.000 anos do mundo. Aqui ele diz de novo, os principais argumentos a favor disso são, em suma, os seguintes. Deus criou o mundo em 6 dias e descansou no 7º, e constituiu o sábado um tipo de descanso futuro. Portanto, podemos esperar que depois das angústias e comoções de 6.000 anos, haverá um descanso de 1.000 anos de todas essas angústias. A instituição dos sábados e jubileus entre os judeus tem sido considerada típica da mesma coisa. O terceiro argumento é de 2 Pedro, no qual ele diz que um dia é como 1.000 anos. O quarto eu creio ser o mais forte argumento, vem do capítulo 20 do Apocalipse, onde ele fala do reinado de 1.000 anos. Ou seja, se há um período de tempo específico que se refere ao repouso, ao milênio, então deve haver períodos de tempo específicos para os outros. E ele conclui assim,
Com essas considerações, agora procederei para mostrar que a cronologia da profecia, conforme registrada na Bíblia, nos apresenta 7.000 anos desde o início do exercício do governo moral de Deus sobre o homem, até o período final da conquista de todos os inimigos de Deus. Hoje eu quero me ater a um assunto muito especial, ligado a esses 2 vídeos que já falamos, né? Quero falar sobre Ellen White e o grande conflito. Sim, Ellen White e o grande conflito. Eu estou aqui comigo com o livro O Grande Conflito na versão mais moderna, né? É um livro escrito por Ellen White. O tema desse pequeno livro original era mostrar como Deus os levou até o movimento de 1844 e prepará-los para o fim dos tempos, descrevendo os eventos que ocorrerão nas igrejas cristãs e no mundo antes do retorno de Jesus. E aí esse livro foi expandido de um primeiro volume para um segundo volume, para um terceiro volume, para um quarto volume. E depois ficou 5 volumes. Na verdade, o último volume é o que eu tenho na mão, O Grande Conflito. E eu quero falar sobre esse aqui, né, de 1911. É dito que a autora valorizava esse livro acima da prata ou ouro e recomendou que ele fosse distribuído a todos. O livro começa com uma visão histórica que começa com a destruição de Jerusalém no ano 70 depois de Cristo, aborda o movimento da Reforma e do Advento em detalhes e culmina com a longa descrição do fim dos tempos. E desde que o livro foi lançado, já foram feitas várias edições com diferentes capas, algumas coloridas, outras apenas em branco e preto, algumas em capa dura como essa, outras em capa mais maleável. Mas o nome é esse, em inglês, The Great Controversy. E quando foi lançado a versão mais antiga, 1888, eu gosto de falar sobre essa, e até a última, 1911, a última no sentido de que depois teve assim atualizações na linguagem, mas seria essa a versão de Ellen White. Mas nós temos basicamente 4 versões. A primeira delas, quando não tinha todos os volumes, 1858, era pequenininha, 1884, um pouco maior, 1888, a versão final, mas em 1911 houve uma revisão e foi colocado. E em português também nós temos diversas capas diferentes. E algumas versões mais condensadas, outras completas. Essa está completa numa linguagem mais atual. Bom, vamos falar sobre o grande conflito de Ellen White. Aqui no comecinho, nós temos o prefácio, né? Eu vou passar capítulo por capítulo, mas não vou ler tudo não se preocupe. No prefácio, diz assim: a guerra entre o bem e o mal é muito mais ampla do que se imagina, e que o campo de batalha é você, sua mente, sua vida, suas decisões e seu destino eterno. Isso está no prefácio. Aí você vai para a introdução. Na introdução nós temos o seguinte, aqui na página 11. Eu estou usando a paginação da internet para ficar um pouco mais fácil. Aqui fica um pouquinho diferente, tá? Mas diz assim: à medida, porém, que a igreja se aproxima da hora de sua libertação definitiva, Satanás há de agir com redobrada energia. Ele desceu a voz e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Ele operará com todo o poder e sinais e prodígios de mentira. Durante 6.000 anos, esse espírito superior que ocupou outrora lugar preeminente entre os anjos de Deus, tem estado devotado a uma obra de destruição e engano, e toda a habilidade e astúcia satânica adquiridas, toda a crueldade desenvolvida nessa luta de longos séculos, serão empregadas contra o povo de Deus no conflito final. É nesse tempo, cheio de perigos, que os seguidores de Cristo terão de anunciar ao mundo a mensagem do segundo advento de Cristo, a fim de preparar um povo imaculado e irrepreensível para a volta do Senhor. Então, como nos dias dos apóstolos, a igreja terá necessidade de uma dotação especial da graça e poder divinos. É como se ela quisesse dizer já na introdução esse tempo que levaria o conflito, né?
Aqui na versão mais moderna está na página 10 e na internet está na página 11. Está na introdução. E aí vamos nós para o capítulo de número 1. Na verdade, nós vamos colocar esses 6.000 anos numa linha do tempo, ou melhor, o livro, capítulo a capítulo, numa linha do tempo. O capítulo número 1 trata da destruição de Jerusalém no ano 70. O título do capítulo é A Destruição de Jerusalém e o Destino do Mundo. E diz assim essa parte, que eu achei importante, que se encontra na página 29 aqui e na página 39 do original. O mundo não está mais preparado para dar crédito à mensagem para esse tempo do que estiveram os judeus para receber o aviso do Salvador relativo a Jerusalém. E olha que interessante. Venha quando vier, o dia do Senhor virá de improviso. Para quem? Aos ímpios. Veja, ele está dizendo que o dia do Senhor vai ser um improviso para os ímpios, não para os salvos. Os salvos, pelo jeito, sabem alguma coisa a mais, né? Aí nós temos o segundo capítulo, dos mártires, os primeiros séculos da igreja cristã, primeiros séculos do cristianismo. E o título do capítulo 2 é Os Mártires dos Primeiros Séculos. Eu estou usando os títulos dessa versão nova, que os títulos são colocados de forma bem interessante. E a parte que eu escolhi está na página 48, diz assim: haja um reavivamento da fé e poder da igreja primitiva e o espírito de opressão reviverá, reacendendo-se as fogueiras da perseguição. Olha, foi um período difícil, esse período dos mártires, e se houver de novo o mesmo reavivamento, a fé e o poder de antigamente, vai haver perseguição novamente. Depois nós temos o capítulo 3. O capítulo 3 trata do estabelecimento do papado, no ano 538. Vocês vão perceber que essa linha do tempo vai indo para frente, vai indo adiante, até chegar nos nossos dias e passar pelos nossos dias. E é isso que eu quero mostrar para vocês nesse livro, que é muito interessante. Vamos ver do que trata o capítulo 3. O título é Tempos de Escuridão. E a parte que eu escolhi diz assim: no século VI tornou-se o papado firmemente estabelecido. Fixou-se a sede do seu poderio na cidade imperial e declarou-se ser o bispo de Roma a cabeça de toda a igreja. O paganismo cedera lugar ao papado. O dragão dera à besta o seu poder e o seu trono e grande poderio. Apocalipse 13, verso 2. E começaram então os 1260 anos da opressão papal, preditos nas profecias de Daniel e Apocalipse, Daniel 7, 25 e também Apocalipse 13, 5 a 7, de acordo com o livro, aqui na página 54. Então vejam vocês, o que nós estamos olhando aqui, nesses primeiros 3 capítulos, é esse grande conflito vem vindo desde a destruição de Jerusalém, no capítulo 1, até agora no século VI, no capítulo 3. Nós estamos seguindo uma sequência de datas através do livro O Grande Conflito. Se você não leu ainda, compensa ler. Eu já li algumas vezes. Eu li essa versão nova também, gostei muito da linguagem. Vamos então para o capítulo de número 4. O capítulo 4 trata sobre os valdenses, um povo que vive ou vivia, ainda tem valdense, então vive no norte da Itália, já na divisa ali com a França, a Suíça. Eu estive lá, um lugar muito bonito, muito frio no inverno, mas eles se escondiam ali. O livro trata deles e o nome do capítulo 4 é Os Valdenses, esse é o título. E a parte que eu escolhi diz assim: nenhuma acusação se poderia fazer contra o caráter moral da classe proscrita. Mesmo seus inimigos declaravam serem eles um povo pacífico, sossegado e piedoso. Seu grande crime era não quererem adorar a Deus segundo a vontade do Papa. Por tal crime, toda a humilhação, insulto, tortura que os homens ou diabos podiam inventar, amontoaram-se sobre eles. Está aqui na página 76 da internet. A época dos valdenses, época complicada. Vamos para o próximo capítulo. O próximo capítulo, o capítulo de número 5, fala sobre Wycliffe.
Wycliffe, ele viveu no período de 1328 a 1384 depois de Cristo, e o capítulo número 5 tem o seguinte título: Wycliffe, uma luz na Inglaterra. E eu escolhi um trechinho da página 89, onde diz: Wycliffe ensinava agora doutrinas distintivas do protestantismo, salvação pela fé em Cristo e a infalibilidade das Escrituras unicamente. Os pregadores que enviara disseminaram a Bíblia juntamente com os escritos do Reformador, e com êxito tal que a nova fé foi aceita por quase metade do povo da Inglaterra. Interessante. Vamos para o capítulo de número 6, seguindo na nossa linha do tempo. O capítulo número 6 trata de John Hus e Jerônimo, e vai do período de 1369 a 1415 depois de Cristo. O título é Hus e Jerônimo, dois heróis da Idade Média. E o trechinho que eu escolhi está na página 103, diz assim: Deus permitiu que grande luz resplandecesse no espírito daqueles homens escolhidos, revelando-lhes muitos dos erros de Roma, mas eles não receberam toda a luz que devia ser dada ao mundo. Ele os guiou passo a passo, conforme podiam suportar. Não estavam preparados para receber toda a luz de uma vez. Ele a revelou aos dirigentes pouco a pouco, à medida que podia ser recebida pelo povo. Interessante. O capítulo 7 fala de um personagem muito conhecido, Lutero. Na verdade, eu vou falar dos dois capítulos aqui, capítulo 7 e capítulo 8. Lutero, ele viveu entre os anos 1483 e 1546 depois de Cristo. O capítulo 7 tem como título Lutero, o homem para o seu tempo. E eu escolhi aqui um trechinho que diz assim: Lutero foi o homem para o seu tempo. Por meio dele, Deus efetuou uma grande obra para a reforma da igreja e esclarecimento do mundo. Os que apresentam a verdade para esse tempo não devem esperar ser recebidos com mais louvor do que o foram os primeiros reformadores. O grande conflito entre a verdade e o erro, entre Cristo e Satanás, há de aumentar em intensidade até o final da história desse mundo. E aí nós vamos aqui para o capítulo 8. O capítulo 8 tem como título Em Defesa da Verdade. E eu escolhi aqui um pequeno trecho onde diz: a menos que eu seja persuadido por meio das passagens que citei, isso é Lutero falando, a menos que assim submeto minha consciência pela palavra de Deus, não posso retratar-me, e não me retratarei, pois é perigoso a um cristão falar contra a consciência. Aqui permaneço, não posso fazer outra coisa. Deus queira ajudar-me. Amém. Bom, vamos então agora para o capítulo de número 9. O capítulo de número 9 fala de Zwinglio, um reformador suíço. E também, você vê que a gente vai indo assim na linha do tempo, né? Zwinglio viveu de 1484 a 1531 depois de Cristo. E eu escolhi desse capítulo o seguinte parágrafo: é plano de Deus empregar humildes instrumentos para atingir grandes resultados. Não será então dada a glória aos homens, mas àquele que por meio deles opera para o querer e o efetuar de sua própria aprovação. E novamente, eu escolhi aqui dois capítulos juntos, o capítulo 10 e o capítulo 11, porque esses dois capítulos retratam o período da Reforma no século XVI. Vejam que a gente vai avançando na história à medida que você vai lendo o livro, O Grande Conflito. E nós vamos localizar o nosso tempo aqui, porque existe uma linha do tempo nesse livro, O Grande Conflito. O capítulo 10 e 11 tem como título O Progresso da Reforma na Alemanha, esse é o capítulo 10, e O Protesto dos Príncipes, o capítulo 11. E eu escolhi aqui dois trechinhos que dizem assim: faremos mais com as nossas orações do que todos os nossos inimigos com o seu orgulho. Do local secreto da oração veio o poder que abalou o mundo na grande reforma. E aí nós vamos para o capítulo de número 12.
Eu dei como título aqui a Contra-Reforma. Sim, porque vocês sabem que teve a Reforma Protestante e a Igreja Católica teve que reagir. E eles criaram o que é chamado de Contra-Reforma. Ou seja, houve ali, por isso que é chamado protestante, né? Houve protestos e houve um embate ali, uma grande controvérsia, né? Vamos ver aqui o capítulo 12. O título é A Reforma na França. E eu escolhi o trechinho seguinte. Nesse tempo fora criada a Ordem dos Jesuítas. Preste atenção. O mais cruel, sem escrúpulos e poderoso de todos os defensores do papado. Separados de laços terrestres e interesses humanos, insensíveis às exigências das afeições naturais, tendo inteiramente silenciadas a razão e a consciência, não conheciam regras nem restrições, além das da própria ordem. E nenhum dever, a não ser o de estender o seu poderio. Não havia para eles crime grande demais para cometer, nenhum engano demasiado vil para praticar, disfarce algum por demais difícil para assumir. Votados à pobreza e humildade perpétuas, era seu estudado objetivo conseguir riqueza e poder para se dedicarem à subversão do protestantismo e restabelecimento da supremacia papal. Bom, com tal exército, não é de se admirar que o capítulo 13 fala sobre perseguição, não é? Perseguição. A liberdade é tirada. E a perseguição ocorre aqui no século XVI e século XVII. Uma perseguição ferrenha contra o remanescente de Deus. O título, na verdade, do capítulo 13 é Liberdade nos Países Baixos e na Escandinávia. E eu escolhi o seguinte texto aqui. A cólera dos perseguidores igualava-se à fé que tinham os mártires. Não somente homens, mas delicadas senhoras e moças ostentavam coragem inflexível. Como nos dias em que o paganismo procurou destruir o evangelho, o sangue dos cristãos era semente. A perseguição servia para aumentar o número das testemunhas da verdade. Vamos continuar na nossa linha do tempo do livro O Grande Conflito. Chegamos ao capítulo 14 e fala de Tyndale, ou como escreve Tyndale. Ele viveu entre 1484 e 1536. E eu escolhi aqui um trechinho do capítulo 14, cujo título é O Avanço da Verdade na Grã-Bretanha. E o texto que eu escolhi é o seguinte. Tyndale era impelido pelo Espírito de Deus. 3.000 exemplares do Novo Testamento foram logo concluídos. E seguiu-se outra edição no mesmo ano. Na verdade, ele foi o responsável pela tradução na língua inglesa da Bíblia Sagrada, que até então a maior parte era em latim, na verdade. As pessoas agora podiam ler na sua própria língua. Nós temos então aqui o capítulo 4 até o 14, o período que vai do século V até o século XVI. Mas vamos seguir com o capítulo 15. Tá? O capítulo 15 trata do período da Revolução Francesa, que foi ali entre 1789 e 1799. E o título do capítulo 15 é A Bíblia e a Revolução Francesa. Olha o trechinho que eu escolhi para esse capítulo. Finalmente o mal triunfou e a verdade divina foi rejeitada. Disse o anjo do Senhor, pisarão a santa cidade por 42 meses e darei poder às minhas 2 testemunhas e profetizarão por 1260 dias vestidas de saco. E depois daqueles 3 dias e meio, o Espírito de vida vindo de Deus entrou neles e puseram sobre seus pés e caiu grande temor sobre os que a viram. Apocalipse 11, 2 e 11. Os períodos aqui mencionados, 42 meses, 1260 dias, são o mesmo, representando igualmente o tempo em que a Igreja de Cristo deveria sofrer opressão de Roma. Os 1260 anos da supremacia papal
começaram em 538, nossa era, e terminariam, portanto, em 1798. Compensa estudar a profecia que aparece no livro do Apocalipse, as duas testemunhas, o Velho e o Novo Testamento, destruídas, né? Quiseram acabar com a religião e foi muito mal para a França naquela época. E com essa perseguição o povo tem que fugir. E aí aparece agora o capítulo 16, o Novo Mundo. Eu pus a data aqui de 1620, né? O título do capítulo é Em Busca de Liberdade no Novo Mundo. E eu escolhi um trechinho deste capítulo 16 que diz assim: Williams foi a primeira pessoa do mundo cristão moderno a estabelecer o governo civil sobre a doutrina da liberdade, de consciência e de igualdade. Seu pequeno estado, Rhode Island, tornou-se o refúgio dos oprimidos e cresceu e prosperou até que seus princípios básicos, a liberdade civil e religiosa, tornaram-se as pedras fundamentais da República Norte-Americana. Olha que interessante. O povo sai agora da Europa, de acordo com a profecia do capítulo 12. A mulher foge e vai para a terra, não é? Vai para um lugar menos habitado. E ali eles conseguem, no Novo Mundo, nos Estados Unidos, a proteção que precisavam. Bom, aí nós temos o capítulo 17. Alguma coisa acontece nesse Novo Mundo, né? Alguns sinais. E eu pus aqui de 1755 a 1780. Na verdade, o título do capítulo 17 é Sinais de um Novo Tempo. E o pedacinho que eu escolhi diz assim: a profecia não somente prediz a maneira e o objetivo da vinda de Cristo, mas também apresenta sinais pelos quais é possível saber a proximidade dessa vinda. Disse Jesus: haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. É isso que aparece nesse capítulo número 17. Os sinais que ocorreram entre os anos de 1755 a 1780. Indo adiante para o capítulo 18, nós temos o período de vida do Guilherme Miller. Em inglês é chamado William Miller. Ele viveu entre 1782 a 1849. O título do capítulo é Guilherme Miller e a Mensagem do Advento. O trecho que eu escolhi diz: um lavrador íntegro e de sentimentos honestos, que havia sido levado a duvidar da autoridade divina das Escrituras e que, no entanto, desejava sinceramente conhecer a verdade, foi o homem especialmente escolhido por Deus para iniciar a proclamação da segunda vinda de Cristo. Passo a passo descobri as grandes linhas da profecia. Ninguém necessita estar em trevas no que diz respeito àquilo que está para vir sobre a terra. E aí eu decidi juntar agora os capítulos 19, 20 e 21, porque eles tratam desse período de 1844, quando os adventistas, os milleritas do Advento, eles criam que Jesus ia voltar nessa data, outubro de 1844. Eles estudaram as profecias, interpretaram um pouquinho diferente da realidade, se equivocaram. O evento não era a volta de Jesus, era outro. E esses três capítulos, 19, 20 e 21, trata desse período, de 1844. Então, percebendo como o livro vai tratando da história do mundo, desde o ano 70, primeiro vamos dizer os títulos desses capítulos, 19, 20 e 21. O 19 é Esperança em meio às trevas. O 20, um grande movimento mundial. E o 21, Mensagem rejeitada. E o texto diz assim, eu já li várias vezes esse texto. É um texto que a gente tem repetido aqui quase todo o programa. Vejam só. Conquanto ninguém saiba o dia e a hora da sua vinda, somos instruídos quanto à sua proximidade e isso nos é exigido saber. Demais, é-nos ensinado que desatender a advertência ou recusar saber a proximidade do advento do Salvador, ser-nos-á tão fatal como foi aos que viveram nos dias de Noé, o não saber quando viria o dilúvio.
Temos repetido esse texto aqui em cada programa, né? Vamos agora então para o capítulo de número 22. Vocês percebem que o meu livro aqui está bem marcado porque eu destaquei algumas coisas aqui, né? No capítulo 22, ainda tratando desse período de 1844, o título, na verdade, é o seguinte: Profecias Cumpridas. E eu escolhi um pedacinho que diz assim: aqueles símbolos se cumpriram não somente quanto ao acontecimento, mas também quanto ao tempo. De igual maneira, os tipos que se referem ao segundo advento devem cumprir-se ao tempo designado no culto simbólico. Nós temos aqui no capítulo 22 profecias cumpridas, símbolos e tudo mais. Vamos para o capítulo de número 23 e o 24, combinados, porque eles tratam desse mesmo período, de 1844. Agora o povo começa a estudar e ver onde se enganaram, o que foi que aconteceu, né? E o capítulo 23 tem como título O Santuário Celestial e o 24, No Santo dos Santos. E o trecho que eu escolhi diz assim: verificara-se que os 2.300 dias começavam quando a ordem de Artaxerxes para a restauração e edificação de Jerusalém entrou em vigor no outono de 457 a.C. 69 semanas, os primeiros 483 anos dos 2.300, deveriam estender-se até o Messias, o ungido. E o batismo e unção de Cristo pelo Espírito Santo no ano 27 de nossa era cumpriu exatamente esta especificação. No meio da 70ª semana, o Messias deveria ser tirado. 3,5 anos depois de seu batismo, na primavera do ano 31, Cristo foi crucificado. Contando-se desde o ano 34 da nossa era, 1.810 anos se estenderam até 1844. Então disse o anjo: o santuário será purificado. Todas as especificações precedentes da profecia se cumpriram inquestionavelmente no tempo designado. Que coisa impressionante, não é verdade? Então, agora, recapitulando rapidamente o que vimos até agora. Do capítulo 1 ao 3, nós temos do século 1 ao século 6. Do capítulo 4 ao 14, nós temos do século V até o século XVI. Do capítulo 15 ao 24, temos do século XVI ao século XIX. E agora nós chegamos no capítulo 25, ainda nesse período de 1844, mas falando sobre o julgamento, sobre a lei de Deus. Na verdade, o título do capítulo 25 é A Imutável Lei de Deus. E o trechinho que eu escolhi diz assim: no desfecho dessa controvérsia, toda a cristandade estará dividida em duas grandes classes: os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus, e os que adoram a besta e sua imagem e recebem o seu sinal. Uau! Duas classes no final dos tempos. E a lei de Deus é o padrão para um grupo. Vamos agora para o capítulo 26 e o capítulo 27. 2 capítulos juntos, que trata sobre reavivamento. Sim, reavivamento. Tem que haver uma reforma, um reavivamento. E quando você olha o capítulo 26, o título é Restauração da Verdade. E o capítulo 27, Reavivamentos Atuais. Preste atenção no trecho que eu escolhi. Diz assim: antes de os juízos finais de Deus caírem sobre a terra, haverá entre o povo do Senhor tal avivamento da primitiva piedade como não fora testemunhado desde os tempos apostólicos. O Espírito e o poder de Deus serão derramados sobre seus filhos. O inimigo das almas deseja estorvar essa obra, e antes que chegue o tempo para tal movimento, esforçar-se-á para impedi-la, introduzindo uma contrafação. Nas igrejas que puder colocar sob seu poder sedutor, fará parecer que a bênção especial de Deus foi derramada,
manifestar-se-á o que será considerado como grande interesse religioso. Multidões exultarão de que Deus esteja operando maravilhosamente por elas, quando a obra é de outro espírito. Sob o disfarce religioso, Satanás procurará estender sua influência sobre o mundo cristão. Uau! Haverá um momento que Satanás vai enganar. Pessoas fazendo milagres ou falando outras línguas, como se fosse algo vindo do Espírito Santo, mas é Satanás em uma contrafação. Que coisa impressionante! Vamos ver agora o capítulo de número 28. Né? O capítulo 28 trata do juízo pré-advento. Vocês percebem que esse julgamento ou juízo pré-advento começou logo depois daquele período longo de 2.300 anos. O título do capítulo 28 é justamente esse, o juízo pré-advento. E a parte que eu escolhi sintetiza esse período, diz assim: no tempo indicado para o juízo, o final dos 2.300 dias, em 1844, iniciou-se a obra de investigação e apagamento dos pecados. Todos os que já professaram o nome de Cristo serão submetidos àquele exame minucioso. Tanto os vivos como os mortos devem ser julgados pelas coisas escritas nos livros segundo as suas obras. Quando se encerrar o juízo de investigação, Cristo virá, e seu galardão estará com ele para dar a cada um segundo for a sua obra. Ou seja, esse período começou em 1844 e está em andamento. Ou seja, nós estamos vivendo nesse período de juízo pré-advento. Agora, nós temos 3 capítulos na sequência, começando com o capítulo 29, e aí vai o capítulo 30 e 31, que fala sobre os anjos maus, sobre Satanás, sobre o diabo. Muito importante esse capítulo. Olha só, o capítulo 29 tem como título A Origem do Mal. O capítulo 30, Nosso Maior Inimigo. E o capítulo 31, Anjos e Demônios. E eu escolhi o seguinte texto, diz assim: porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Gênesis 3, verso 15. A sentença divina pronunciada contra Satanás depois da queda do homem foi também uma profecia, abrangendo todos os séculos até o final do tempo, e prefigurando o grande conflito em que se empenhariam todas as raças dos homens que vivessem sobre a terra. Vamos novamente à nossa recapitulação rápida aqui. Capítulo 1 a 3, do século 1 ao século 6, capítulo 4 a 14, do século 5 ao 16, capítulo 15 a 24, do século 16 ao 19, e o capítulo 25 ao 31, de 1884 até agora. Ou seja, chegamos no nosso período aqui, em nossa linha do tempo, né? Vamos então para o capítulo de número 32, tá? Capítulo 32 é sobre esse conflito entre Jesus e Satanás. E vamos ver o título. A propósito, chegamos aqui na nossa época, né? 2021, quando eu estou gravando isso aqui. Esse é o período que estamos vivendo. Nós vamos passar por ele, agora a gente consegue ter uma ideia e nos localizarmos no tempo, nessa linha do tempo do grande conflito. Muito bem. O título do capítulo 32 é As Armadilhas de Satanás. Olha o texto que eu escolhi. Vocês veem que eu até marquei com amarelinho aqui, porque é um texto muito importante. Diz assim: o grande conflito entre Cristo e Satanás, que tem prosseguido durante quase 6.000 anos, logo deve terminar. E o maligno redobra seus esforços para frustrar a obra de Cristo em prol do homem e prender as almas em suas ciladas, reter o povo em trevas e em penitência, até que termine a mediação do Salvador e não mais haja sacrifício pelo pecado. É o objetivo que ele procura realizar. Percebe que nós estamos aqui no ano 2021 e este livro diz que esse grande conflito entre Cristo e Satanás, que tem prosseguido durante quase 6.000 anos,
Estamos no final da linha do tempo, estamos no quase. Né? Esse é o nosso período de tempo. Estamos aqui entre o quase e os 6.000. Vamos continuar na nossa linha do tempo. O próximo é o capítulo de número 33, e eu pus o 33 e o 34 junto. Vejam só. Fala sobre o Espiritismo, mas o título do capítulo 33 é O Mistério da Morte, e o 34, As Vozes do Além. Preste atenção no texto que eu escolhi para vocês desse capítulo 33 e 34. Vejam só. Induzindo-os, Satanás, a crer que os mortos efetivamente voltam para comunicar-se com eles, faz o maligno com que apareçam os que baixaram ao túmulo sem estarem preparados. Pretendem estar felizes no céu e mesmo ocupar ali elevadas posições. E assim é largamente ensinado o erro de que nenhuma diferença se faz entre justos e ímpios. Os pretensos visitantes do mundo dos espíritos algumas vezes proferem avisos e advertências que se demonstram corretos. Então, estando ganha a confiança, apresentam doutrinas que solapam diretamente a fé das Escrituras. E agora presta atenção. Assim, sob novo disfarce, o Espiritismo, o grande rebelde ainda prossegue com sua luta contra Deus. Luta iniciada no céu e durante quase 6.000 anos continuada na Terra. Novamente aqui, 2021, dizendo que estamos nesse período, no quase 6.000 anos. A luta que começou no céu e já por quase 6.000 anos na Terra. Vamos agora para o capítulo de número 35 e 36 juntos. E ele trata de um assunto que está nas notícias. Fala de ecumenismo, união das igrejas. É interessante, esse livro foi escrito quando isso não existia ainda, viu? Por isso que a gente acredita que isso aqui é uma profecia, que está se cumprindo em nossos dias. Olha, você deve ler esse livro. Quer conhecer um pouco do passado, do presente e do futuro? Leia o livro O Grande Conflito. Vamos ver o capítulo 35. O capítulo 35 e 36. O 35 tem como título Liberdade Ameaçada. E o 36, o confronto iminente. E notem como isso é atual. O trechinho que eu escolhi. Atualmente, o catolicismo é olhado pelos protestantes com muito mais aceitação do que anos atrás. No movimento Ora em Ação nos Estados Unidos, a fim de conseguir para as instituições e usos da igreja o apoio do Estado, os protestantes estão a seguir as pegadas dos romanistas. O principal objeto visado é a obrigatoriedade da observância do domingo, prática que se originou com Roma e que ela alega como sinal de sua autoridade. É o espírito do papado, espírito de conformidade com os costumes mundanos, com a veneração das tradições humanas acima dos mandamentos de Deus, que está embebendo as igrejas protestantes e levando-as a fazer a mesma obra de exaltação do domingo, a qual antes delas fez o papado. Estamos vivendo aqui nesse período, quando os protestantes estão se unindo com a Igreja Católica, para determinar, quem sabe, aí um domingo climático inicialmente, e posteriormente colocar um domingo como adoração a Deus no lugar do sábado, o 7º dia. Porque o domingo é o primeiro dia da semana, não é verdade? E a Bíblia não diz que o primeiro dia da semana é o dia de guarda, mas sim o sábado, o 7º dia da semana. Deus abençoou e santificou o dia de sábado, o 7º dia. Continuando mais um trechinho, diz assim: o último grande conflito entre a verdade e o erro não é senão a luta final da prolongada controvérsia relativa à lei de Deus. Estamos agora a entrar nessa batalha. Batalha entre as leis dos homens e os preceitos de Jeová. Entre a religião da Bíblia e a religião das fábulas e da tradição. E olha, eu tinha que pôr mais algum trechinho, porque isso está se cumprindo nos nossos dias. Preste atenção, e mais esse trecho diz assim: os protestantes dos Estados Unidos serão os primeiros a estender as mãos através do abismo
para apanhar a mão do espiritismo. Estender-se-ão por sobre o abismo para dar mãos ao poder romano. Romanistas, protestantes e mundanos juntamente aceitarão a forma de piedade, destituída de sua eficácia, e verão nessa aliança um grandioso movimento para a conversão do mundo e o começo do milênio há tanto esperado. Olha que coisa impressionante. Sim, porque normalmente essas igrejas protestantes atuais, que estão se unindo ao papado, eles esperam um milênio de paz aqui na Terra. Mas não é isso que diz a Bíblia. Vocês viram no vídeo anterior, se não assistiu, vai lá e assista, que o milênio é um período em que os salvos estarão no céu e a Terra vai estar desolada. Satanás tem enganado esse povo. Devem estudar melhor o livro do Apocalipse e entenderem realmente o que é o milênio. Mais um trechinho que aparece aqui nessa parte do livro Grande Conflito. E mesmo na livre América do Norte, governantes e legisladores, a fim de conseguir o favor do público, cederão ao pedido popular de uma lei que imponha a observância do domingo. A liberdade de consciência, obtida a tão elevado preço de sacrifício, não mais será respeitada. No conflito prestes a se desencadear, veremos exemplificadas as palavras do profeta. O dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao resto da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Apocalipse 12, verso 17. Isso está acontecendo nos nossos dias. Nos nossos dias. É um cumprimento de profecia. Estamos vendo as profecias se cumprindo ao nosso redor. Para alguém que ainda pensa que vai demorar muito, deve estar cego. Então nós temos aqui, novamente, só para nossa lembrança, do capítulo 32 ao 36, é o nosso tempo. É o tempo em que estamos vivendo. E se você ler esses capítulos, 35, 36, do 32, na verdade, ao 36, você vai perceber algumas coisas já se cumpriram, algumas estão em andamento e as coisas estão indo. São os últimos sinais, as últimas profecias estão se cumprindo nos nossos dias. Vamos para o próximo capítulo. Capítulo 37, fala sobre a palavra de Deus, não é verdade? O título é... um detalhe que é importante, antes de falar o título. Do capítulo 37 à frente, são eventos que vão acontecer num futuro próximo. Então, se você quer se preparar para o que vai acontecer, leia essa parte, do 37 para frente. Já é o futuro. Algumas coisas vão se cumprir rapidamente, num futuro próximo. Então, vamos lá. Capítulo 37 tem como título Nossa Única Segurança. E eu escolhi o seguinte trecho. Em breve o último grande engano aparecerá diante de nós. Veremos o anticristo realizando seus atos miraculosos. A contrafação se parecerá tanto com o verdadeiro que será impossível distingui-los sem o auxílio das Santas Escrituras. Pessoa alguma, a não ser os que fortaleceram o espírito com as verdades da Escritura, poderá resistir no último grande conflito. A toda alma virá a inquiridora prova. Obedecerei a Deus de preferência aos homens? A hora decisiva está mesmo agora, às portas. Estão nossos pés firmados na rocha da imutável palavra divina? Estamos preparados para permanecer firmes em defesa dos mandamentos de Deus e da fé de Jesus? E aí vem o capítulo 38. É algo que muitas pessoas estão esperando. Eu estou esperando isso. Vocês também deveriam estar esperando isso. E talvez você esteja, não é? É o selamento. Receber o selo de Deus. Sim, o título do capítulo, isso está no futuro próximo, o último convite divino. E olha o trechinho que eu escolhi aqui. O sábado será a pedra de toque da lealdade, pois é o ponto da verdade especialmente controvertido. Ao passo que uma classe aceitando o sinal de submissão aos poderes terrestres, recebe o sinal da besta. A outra, preferindo o sinal da obediência à autoridade divina,
recebe o selo de Deus. Temos aqui duas classes, que é descrita lá em Apocalipse capítulo 13. Alguns recebem o selo de Deus e alguns recebem, infelizmente, a marca da besta. Que coisa triste. Isso vai acontecer num futuro muito próximo. E aí temos o capítulo 39. O capítulo 39, eu coloquei aqui como tempo de angústia, mas na verdade é o título do capítulo mesmo. O tempo de angústia. Ele é descrito lá em Daniel capítulo 12. Né? Haverá tempo de angústia qual nunca houve. 12, nos primeiros versículos. Olha o trecho que eu escolhi. O mundo foi submetido à prova final. E todos os que foram fiéis aos preceitos divinos receberam o selo do Deus vivo. Apocalipse 7, verso 2. Então Jesus deixa de interceder no santuário celestial. Todos os casos foram decididos para a vida ou para a morte. Deixando ele o santuário, as trevas cobrem os habitantes da terra. Durante esse tempo terrível, os justos devem viver à vista de um Deus santo sem intercessor. Os ímpios passaram dos limites de seu tempo de graça. O Espírito de Deus persistentemente resistido, foi por fim retirado. Que coisa triste, hein? E aí chegamos no capítulo glorioso. É o capítulo de número 40. Eu vou abrir aqui. Capítulo 40. Trata sobre a volta de Jesus. E eu tenho que dizer que está num futuro próximo. O título é O Grande Resgate. O Grande Resgate. E olha o trechinho que eu escolhi. É à meia-noite que Deus manifesta seu poder para o livramento de seu povo. O sol aparece resplandecendo em sua força. Sinais e maravilhas se seguem em rápida sucessão. Os ímpios contemplam a cena com terror e espanto, enquanto os justos veem com solene alegria os sinais de seu livramento. As sepulturas se abrem, e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitam, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. E aí continua. Os justos vivos serão transformados, no momento, num abrir e fechar de olhos, de acordo com 1 Coríntios 15, 52. Ao ouvirem a voz de Deus, eles serão glorificados. Então se tornarão imortais, e com os santos ressuscitados serão arrebatados para encontrar com seu Senhor nos ares. Os dias de dores e pranto acabaram-se para sempre. O Rei da Glória enxugou as lágrimas de todos os rostos. Foi removida toda causa de aflição. Que maravilha! Esse capítulo 40, né? Falando da volta de Jesus. E aí, no capítulo 41, vai tratar do milênio, né? Aquele período que vai ocorrer depois do grande resgate. Mas tem alguns textos aqui que são muito importantes. Preste atenção. O título é Caos e Desolação. Olha o que diz aqui. Chegará o estrondo até a extremidade da terra, porque o Senhor tem contenda com as nações. Entrará em juízo com toda a carne. Os perversos entregará a espada. Jeremias 25, 31. E durante 6.000 anos, o grande conflito esteve em andamento. Quanto tempo o grande conflito esteve em andamento? 6.000 anos. É o que ela diz aqui. Esse conflito vai durar 6.000 anos. Ela afirma isso aqui no capítulo 41, e ela diz, o Filho de Deus e seus mensageiros celestiais estiveram em guerra contra o poder do maligno durante esse período de 6.000 anos. E agora, todos tomaram sua decisão. Os ímpios se uniram completamente a Satanás em sua luta contra Deus. O que mais diz aqui no capítulo 41? Esse é mais um trechinho que eu marquei aqui com a minha fita amarelinha, né? Porque é muito importante conhecer esses textos. Vou ler aqui para vocês. Capítulo 41, páginas 659 e 660.
Durante 6.000 anos, a obra de rebelião de Satanás tem feito estremecer a terra. Ele tornou o mundo como um deserto, destruiu as suas cidades e a seus cativos não deixava ir. Durante 6.000 anos, seu cárcere, o sepulcro, recebeu o povo de Deus. E ele queria manter os cativos para sempre. Mas Cristo quebrou seus laços, colocando em liberdade os prisioneiros. Percebem? Durante 6.000 anos a morte reina neste planeta. Mas agora, depois de 6.000 anos, né, Cristo quebra os laços e coloca em liberdade os prisioneiros, o povo de Deus. Mais um pequeno trecho aqui do capítulo 41. O escritor do Apocalipse predisse o banimento de Satanás e a condição de caos e a desolação a qual a terra será reduzida. E declarou que tal condição perdurará por 1000 anos, é o milênio. Né? Por 1000 anos, Satanás vagueará de um lugar para outro na terra desolada para contemplar os resultados de sua rebelião com a lei de Deus. Durante os 1000 anos, entre a primeira e a segunda ressurreição, ocorrerá o julgamento dos ímpios no céu. Ao fim dos 1000 anos, ocorrerá a segunda ressurreição. Impressionante como tudo vem se cumprindo, né? E agora vou para o capítulo de número 42. O capítulo 42, estamos encaminhando para o final, fala sobre a nova terra. Satanás está preso ali no milênio, e ao final do milênio tem o capítulo 42, cujo título é A Vitória do Amor. E o trechinho que eu escolhi diz assim: ao final dos 1000 anos, Cristo volta novamente à terra. A obra de ruína de Satanás está terminada para sempre. Durante 6.000 anos, ele realizou sua vontade, enchendo a terra de miséria e causando tristeza em todo o universo. Agora, depois dos 6.000 anos, não é? As criaturas de Deus estão para sempre livres da presença do maligno e de suas tentações. O grande conflito terminou. Pecado e pecadores não mais existem. O universo inteiro está purificado. Que coisa maravilhosa, né? Nós temos então aqui, nessa linha do tempo do grande conflito, que eu acho que você deve ler, se não leu, deve começar imediatamente. Se já leu, pode até ler de novo. Talvez você vai ter uma nova perspectiva dessa linha do tempo completa. E é impressionante quando a gente nota alguns trechinhos desse livro. Por exemplo, ela diz assim, Ellen White: o grande conflito entre Cristo e Satanás, que tem prosseguido durante quase 6.000 anos, logo deve terminar. Mais do que nunca, logo. Está chegando o final desse 6º milênio de pecado, 6º milênio de destruição e engano. E breve, Jesus estará voltando nas nuvens do céu para buscar aqueles que procuraram manter os mandamentos de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. O seu povo remanescente, na verdade. E olha, eu estou apresentando essas linhas do tempo para que você perceba o tempo que a gente está vivendo. Porque Ellen White mesmo diz: ergam os vigias agora vós e deem a mensagem que é verdade e presente para este tempo. Mostremos ao povo onde nos encontramos na história profética. Lembre-se, provavelmente não podemos ainda determinar o dia e a hora da volta de Jesus. Embora esse livro mesmo diz que vai haver um momento em que Deus vai anunciar o dia e a hora da sua vinda aos salvos. Os salvos não serão pegos de surpresa. Os ímpios, sim. Venha quando vier, diz esse livro, eles serão pegos de surpresa, porque eles não sabem nem a proximidade da volta de Jesus. E ela diz o seguinte no Grande Conflito, este livro: conquanto ninguém saiba o dia e a hora da sua vinda, somos instruídos quanto à sua proximidade, e isso nos é exigido saber. Que Deus abençoe você. Tome a sua decisão enquanto é tempo. Se apegue à palavra de Deus. Faça parte desse povo remanescente que é descrito em Apocalipse 14, verso 12.
um povo que guarda os mandamentos de Deus e possui o testemunho de Jesus Cristo. Esteja entre o povo que será selado por Deus. Fuja da marca da besta. Muito em breve o anticristo vai estar se manifestando. E você tem que ter a sua decisão já tomada no seu coração. Cristo está batendo na porta do seu coração hoje. Que decisão você vai tomar? Se você ainda não tomou a decisão, nós estamos no finalzinho. Se você está desanimado, não desista. Estamos no finalzinho. Ele quer levar você para um lugar maravilhoso. O paraíso celestial. Uma viagem fantástica. Vamos orar. Senhor Jesus, nosso amigo, nosso companheiro. Querido Pai, nós te agradecemos pelas profecias da Bíblia Sagrada. Te agradecemos por essa linha profética que aparece no grande conflito, mostrando que logo esses 6.000 anos de destruição e engano, logo, muito logo, irá terminar. E nós estaremos olhando para o céu e vendo a tua face e milhares de anjos que estarão vindo contigo. Todo olho o verá. E esperamos ser transformados, glorificados por ti, para irmos com os anjos para o céu, onde viveremos durante um período de 1000 anos e após voltaremos para essa terra, onde o Senhor vai criar novos céus e nova terra, onde não haverá mais pranto, não haverá mais morte, nem dor. Senhor Jesus, prepare nossa vida. Limpe o nosso coração. Escreva na nossa mente a tua lei. E por tua graça e por tua misericórdia, nos leve para viver contigo. É o que eu te peço por cada uma das pessoas que estão assistindo este programa. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Nós encerramos aqui este programa, mas a gente vai continuar ainda porque eu sou curioso. Veja, nós passamos aqui a linha do tempo do grande conflito, mas será que Ellen White tem alguma dica mais de quando terminaria esses 6.000 anos? Não percam os nossos próximos programas.